Oi, gente, paz do Senhor. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. Dá aquela respirada. Estamos iniciando hoje a conferência Romanos, carta aos Romanos. É uma grande honra para mim. Eu fico muito feliz em estar iniciando uma conferência na igreja a qual eu faço parte. Quero agradecer ao pastor Ardel, não está presente, mas acredito que logo mais estará vendo. Quero agradecer a ele e toda a igreja que intercedeu por mim esta manhã, esta madrugada inteira. Fiquei maravilhado ali, Deus usou a pessoa do pastor César para fazer uma dinâmica ali, cada um deu uma palavra, foi maravilhoso. Saí daqui voando, dentro do Celtinha, tá? Gente, vamos lá, capítulo 5, Deus colocou no meu coração, capítulo 5, da carta aos Romanos. Vou ler apenas alguns versículos para a gente tomar por base do assunto que a gente vai falar hoje. Versículo 1 em diante. Acredito que a mídia já colocou, a mídia fera. Versículo 1, capítulo 5 de Romanos, diz assim: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos à esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Amém? A boca seca, né? A gente fica nervoso, um pouco nervoso. Mas hoje Deus tem me dado uma palavra há alguns dias, desde quando eu fiquei sabendo. Eu pedi a Deus uma revelação para o nosso dia, que é hoje. E eu creio que você veio com uma expectativa por ter esse nome conferência, e pode ter certeza que Deus tem uma palavra para você hoje. Romanos é uma carta de instrução à igreja de Roma, porque nenhum apóstolo fundou aquela igreja. Historiadores contam, como John MacArthur, Flávio Joséfo, historiam que a igreja de Roma não foi nenhum apóstolo, foi alguns dos que estavam no dia de Pentecostes. Em Atos 2, quando Pedro prega a palavra, eles perguntam: o que quer dizer isso? E então Pedro responde a pergunta deles, pregando o evangelho, desde o Antigo Testamento até o presente momento, em que Jesus já tinha ressuscitado e estava entre eles, cumprindo a promessa através do Espírito Santo. E ali, daquelas pessoas que saíram ali, nós iremos ver que citam várias etnias, várias pessoas de vários países, e ali dentre eles a Bíblia vai dizer que, Lucas, historiando ali, vai dizer que havia estrangeiros de Roma, e também judeus, prosélitos, ou seja, pessoas que apregoavam o evangelho, apregoavam o judaísmo. E eles foram para Roma, já sendo cristãos agora, depois de aceitarem a Jesus através da pregação de Pedro, e chegam a Roma e instituem ali uma igreja, só que agora uma igreja cristã. Paulo está dizendo, na carta de Roma aos romanos, que a fé deles era uma fé
que era vista, conhecida em todo o mundo. Por quê? Porque tudo que acontecia em Roma era conhecido de todo o mundo, porque Roma era uma cidade central, era uma cidade principal, e tudo que acontecia ali era de fácil acesso à informação chegar em outras cidades. E a informação que acontecia ali era que um tal de Crestus, ele fazia uma resistência aos romanos, por eles não quererem que houvesse ali o judaísmo, não quererem que houvesse ali nenhum tipo de culto a Deus. E Crestus sempre resistia e novamente fundava uma outra sinagoga, pregando ali o judaísmo, pregando as leis, pregando a lei. E agora vamos para a igreja de Roma. Vêm esses homens já cristãos e funda essa igreja em Roma. Nós vemos que no capítulo 1, Paulo ele quer ir até Roma, mas ele é impedido pelo Espírito Santo de Deus para não ir até Roma. E nós vamos ver na história, que quando Paulo vai a Roma, ele vai já para findar a sua carreira. E é o que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Então, quando Paulo consegue ir até Roma, a sua cidade, de onde era a sua cidadania, ele iria pela primeira vez agora para morrer. Mas antes disso, Paulo cita essa carta, esses 16 capítulos, que é uma carta à igreja de Roma, para instruir a igreja em algumas doutrinas que são fundamentais para a igreja, fundamentais para a minha vida, para a sua vida, para nós sabermos como viver nesse mundo, para nós conhecermos mais o nosso Senhor, para nós sabermos como agir, como retroceder, nós sabemos algumas atitudes principais em nossa vida. E no capítulo 5, ele começa já citando, falando da justificação pela fé. Pela justificação pela fé, com a justificação pela fé, Paulo fala que nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Mas como assim paz com Deus? Deus está irado comigo? E por que está irado comigo? Aí nós temos que entender que em Gênesis, Deus institui o Éden. Deus cria o jardim e coloca no Éden, planta um jardim no Éden e coloca um homem ali e dá um nome a esse homem, Adão. E esse nome, homem Adão, peca contra o Senhor. E esse pecado faz inimizade entre Deus e o homem. E há algumas consequências que esse homem sofreu, que o Adão sofreu, por ter pecado contra o Senhor. Uma dessas consequências é acesso a Deus negado. Por quê? Porque agora o Senhor tinha o tirado do seu jardim e já não falava mais, porque o pecado, o próprio Paulo fala na carta a Romanos, que o pecado ele faz separação entre o homem e Deus. A segunda coisa que o Adão perdeu foi a autoridade, porque Deus tinha dado a ele a autoridade para governar naquele ambiente e dar nome aos peixes, dar nome aos animais, dar nome a tudo que estava ali e cultivar a terra e viver dela. E a terceira coisa que ele tinha era a prosperidade, porque tudo que existia ali naquele jardim, ele poderia comer daquele jardim. Somente uma árvore ele não poderia comer, que estava no meio do jardim, e foi a que ele comeu. E nós, olhando para essa história muito conhecida, acredito que da humanidade, Adão pecou contra o Senhor, e logo depois que o Senhor foi ter com ele estava em pecado, e reconheceu-se com pecado. Agora ele fala que está escondido, porque tem medo, porque não quer, porque reconhece a sua fisiologia, reconhece o estado que ele está, reconhece que agora ele está nu, reconhece como ele está. E Deus falando com ele: mas quem te mostrou que estavas nu? E aí ele fala: a mulher que tu me destes. E isso é muito sério, porque Adão está fazendo aqui
algo que todos nós fazemos. Todos nós que não queremos nos expor, fazemos. Todos nós que não queremos confessar algo, fazemos. Porque ele justifica com as suas palavras, ainda dizendo que foi a mulher que tu me destes. Culpa não é minha, foi a mulher que tu me destes. E isso faz com que a gente se afaste de Deus. E isso faz com que a presença de Deus vai se esvairindo da gente. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança. Então, a confissão era necessária, ainda que o castigo viesse, mas não era para ser justificado, mas sim confessado. E é isso que muitas as situações em que nós nos pegamos fazendo. Nós pegamos, mas Senhor, eu fiz isso porque essa situação, porque os meus familiares, porque os meus parentes, porque isso, porque aquilo e tal. Só que as nossas decisões vai dizer qual história vai ser contada sobre nós. As nossas decisões vão dizer qual a história vai ser dita sobre você e sobre mim. Quais decisões você tem tomado sobre a sua vida? Quais atitudes você tem tomado em vez de se justificar e chegar diante do Senhor sem reservas? Porque mudou-se o modelo de sacrifício, porém não teve que deixar de confessar. Porque no ato do sacrifício, quando o homem ia levar um cordeiro para expiar os seus pecados, para ser perdoado por um animal, ele tinha que levar lá, e o sacerdote matava, e ele confessava os seus pecados, e os seus pecados iam com o animal. Só que agora, um cordeiro morreu por toda a humanidade. E agora já não é necessário mais sacrifício de animais. Agora é necessário somente a gente confessar ao Senhor. É necessário a sua confissão para que o Senhor se achegue novamente a você. E você tenha uma vida de paz. Porque essa paz de Deus, nada que o mundo oferece vai suprir o vazio da sua alma. Nada vai suprir. A paz de Deus. Paz com Deus. É diferente, não é? Paulo fala em Filipenses que se nós orarmos, nós suplicarmos, e através de orações e súplicas, ele fará o quê? Encherá o nosso coração de uma paz que excede todo entendimento. Só que para nós termos a paz de Deus, nós primeiro temos que ter paz com Deus. Para quê? Para termos o acesso a Ele. O acesso a Ele. E depois que nós temos o acesso a Deus, restituímos o acesso a Deus através de Jesus Cristo, nós conseguimos então clamar a Ele para ter paz de Deus em nós. Por quê, Felipe? Paz de Deus. Porque Jesus nunca disse que no mundo nós teríamos bonança, coisas fáceis. Não, no mundo nós teríamos aflições. Nós teríamos provações. Nós teríamos tribulações, momentos difíceis. Não que você vai viver a vida inteira sofrendo, mas a partir do momento que você se converte ao Senhor, você declara inimizade contra o mundo. E você se tornando inimigo do mundo, quem está no mundo, o príncipe das trevas, ele vai lutar contra a sua vida para te tirar da presença do Senhor, para fazer você retornar de novo ao lugar aonde Deus está irado com essa humanidade, porque já cheira mal as narinas de Deus. E Adão não faz a maneira correta, e ele culpa a mulher. Só que Deus, ele veio através de Jesus Cristo para reconciliar
reconciliar. Você tem noção que é isso? Alguém que está brigado com alguém, você chega no meio dos dois e fala: fulano, vamos, por favor, dá uma chance, dá uma oportunidade, volta, vamos lá, dá essa chance, abre, vai. Lembra do filho pródigo? O pai estava esperando, esse é meu filho amado. Reconciliar. Sabe, você se pegar numa situação que você mesmo diz sobre você: já não tem mais jeito para mim, a minha família me rejeita, todo mundo não me quer, ninguém me quer por perto, mas de repente Deus está dizendo para você: esse é meu filho amado que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado. Porque há uma reconciliação, uma porta de reconciliação chamada graça, para você entrar por ela, chamada favor imerecido. Se nós olharmos pelos nossos atributos, ou, sei lá, características, qualquer coisa, nada irá pagar o que Jesus fez na cruz por nós. Nada irá pagar. E Paulo, em Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao 47, ele vai dizer que agora existe um novo Adão. Como assim? É Jesus, como foi dito no vídeo no início do culto, um novo Adão, que agora o antigo Adão era feito alma vivente, agora esse novo Adão é espírito vivificante. Espírito vivificante. Daí a gente já pega uma diferença enorme de como viver em Deus. Porque se Adão era feito alma vivificante, e Jesus foi feito em espírito, quando chegou para Maria e ela disse: como será isso? E o anjo disse para ela: o Espírito descerá sobre você e será feito. O Espírito descerá sobre você e acontecerá. O Espírito descerá sobre você e gerará em você um novo homem, uma nova criatura. E aí acontece. Agora, Jesus nasceu, cresceu. A Bíblia não conta até os seus... Só conta um relato quando ele tinha 12 anos, discutindo no templo com os homens da lei. Logo mais não conta. Conta a partir dos seus 30 anos, quando Jesus já aparece indo para cumprir o que havia sido dito sobre ele. E uma coisa que nos deixa claro, quando o Espírito desce sobre nós, o Espírito vem em nós, é que só é possível vencer o mundo quem é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Você não consegue vencer o mundo por si só, ou só pela letra, porque o próprio Paulo fala que a letra mata, mas o Espírito... E ele mesmo fala que Jesus foi gerado agora, o novo Adão foi gerado em espírito vivificante. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que a carta aos Romanos, Paulo está dizendo que o amor de Deus está derramado em nós através do Espírito Santo que nos é dado. Então, através dele, nós somos gerados de novo, uma nova criatura. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Só que há um processo para nós vivermos, há um processo para nós passarmos, não é do dia para a noite. E eu quero aqui quebrar um tabu, dizendo que não é você não aceitar Jesus hoje e amanhã você já é o mais crente da história. Não, irmão. Por quê? Porque o inimigo vai usar isso para te acusar, para dizer: você não é capaz. Olha, você aceitou Jesus, mas você ainda faz isso. Olha, você aceitou Jesus, mas ainda você vacila naquilo ali. Olha, você aceitou Jesus, mas será que você é capaz de continuar na igreja?
Vamos ver quanto tempo ele vai ficar. Vamos ver quanto tempo ela vai continuar firme. Vamos ver quanto tempo ele vai continuar ali naquela pegada, isso é empolgação. Porque o inimigo usa a sua natureza velha, adâmica, para dizer que você não é capaz. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus e entra em você e diz, aqui há uma nova criatura. E ele quer fazer isso aqui hoje. Hoje é o dia de novos nascimentos aqui. Aleluia. Então o outro Adão é espiritual. O outro Adão que vence o mundo não é carnal. Não tem como vencer uma luta espiritual sendo carnal. Então nós precisamos e necessitamos de ser cheios do Espírito Santo de Deus. E eu estava conversando com os irmãos esses dias, como está escasso pessoas como antigamente, que têm sede de Deus. Sede de Deus, irmão. Você sabe o que é sede? Você está com sede, muita sede, você caça uma bica, você caça uma goteira, você caça qualquer tipo, uma água para molhar a língua, molhar a boca, porque você está com sede. Você entra na escola, por favor, ei, deixa eu beber uma água no bebedouro da escola aí. Você pede até água, se você estiver trabalhando numa rua, algum lugar, você pede água na vizinhança, em algum lugar, porque você está com sede. E não pode ser diferente essa sede da sede de Deus. Nós precisamos ter essa sede de Deus, porque é isso que vai gerar em nós uma nova criatura. Porque senão, iremos passar anos e mais anos e anos e mais anos, iremos ser conhecidos como crente por causa da aparência talvez, mas o nosso caráter ainda não foi mudado e moldado por Cristo. Porque somente através do Espírito Santo de Deus que há uma transformação de dentro para fora. Se você notar o fruto do Espírito que Paulo manda na carta aos Gálatas, ele está dizendo sobre comportamento. O fruto do Espírito é totalmente comportamental. Então ele muda a gente de dentro para fora. É uma mudança radical, que dói, mas é necessário, porque requer renúncia. E quem estava no jejum hoje aqui sentiu o que é um pouquinho dessa renúncia. O que é um pouquinho do que é ter sede de Deus. Você começa a conversar e falar de Deus e tal, e de repente vem na sua mente um pensamento de uma costela suína. É desse jeito. Você está orando ali e tal, e de repente passa um abençoado ali, com um carrinho de cachorro quente. Isso eu estou falando, dando um exemplo simples do jejum. Porque a renúncia, ela não é só para o jejum, ela é para o dia a dia, ela é para o seu trabalho, ela é para dentro do ônibus, ela é para a rua, ela é para dentro de casa, ela é para em qualquer ambiente que nós tivermos, nós levamos essa marca de Cristo, que é a renúncia. O mundo já espera de nós que nós venhamos renunciar e sempre tenhamos ali como um poço, uma fonte. O mundo espera isso de nós, que nós sejamos uma fonte, porque se você notar, você começa a buscar mais o Senhor, e você vai gerando uma fonte inesgotável, que é o Espírito Santo de Deus em você, e aí vai chegando pessoas perto de você, e note que essas pessoas sempre vão ter problemas para te contar. Quando essas pessoas começarem a te cercar, pode ter certeza, você está gerando sede. E aí você tem uma água, como Jesus disse para a mulher samaritana, olha, se eu te der dessa água, nunca mais você vai ter sede. Nunca mais. Aleluia. O segundo Adão tem uma característica muito interessante, porque na reconciliação que Jesus fez, através da sua morte,
ressurreição, ele restituiu o acesso a Deus. Porém, o local onde ele já não estava mais. Qual era o local? O Éden. Agora ele está fora do Éden. Então, o novo Adão, está fora do Éden. O novo Adão está fora do Éden. Aonde é o fora do Éden? O mundo. 1 Coríntios 5:19 vai dizer que o mundo jaz do maligno. E quando Paulo está dizendo isso a Coríntios, ele está dizendo sobre o sistema, sobre os governantes, todo o sistema do mundo jaz do maligno, por causa da natureza adâmica antiga, que está no homem, e o homem vai só crescendo em maldade, crescendo em perversidade, crescendo em pecado, e cada vez mais se afastando de Deus. E na medida que vai se afastando de Deus, vai crescendo o pecado, e o pecado vai cheirando mal às narinas de Deus. E aí Deus se ira com a terra, mas ainda não tira o povo, porque ainda há um período de tempo em que nós estamos fazendo parte dele, que se chama dispensação da graça. Você é um privilegiado de estar fazendo parte desse período. Você é um privilegiado de estar aqui assentado nesta noite, ouvindo uma palavra que diz que se você se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados, o Senhor ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e ainda te levar para o céu. Você é privilegiado. O que você vai fazer com o seu privilégio nessa noite? Mas não se turbe o vosso coração. Pedro diz que nós temos que agir como peregrino em terra estranha. O que é isso? Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Está ruim, está difícil, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. E aí você vai fazer o quê? Busca na fonte. Renovo, consolo, força, sabedoria. Ah, meu Deus! Sabe por que muitos desanimam? Ficam de mimimi, está ruim, está difícil. Porque não busca. Paulo está dizendo aqui de um processo de caminhada. A tribulação produz paciência. A paciência produz experiência. A experiência é a esperança e não nos envergonha. Esperança. O Espírito Santo de Deus gera em nós uma esperança. Que esperança é essa? A esperança de que Jesus irá nos buscar. Porém, Provérbios diz que a esperança demorada enfraquece os ossos. Parece contradizer, só que não. Porque Jesus, em João capítulo 14, ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, também crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E ele diz que se eu for, enviaria o Consolador. E aí o que acontece quando você está começando a fraquejar na caminhada? Se você recorrer à pessoa certa, você vai ser renovado. Quem sabe como Ezequiel 37, que passou o vento sobre aqueles ossos e foram renovados. O que está faltando é recorrer à pessoa certa. A gente recorre ao amigo, aí a irmã recorre à amiguinha, aí a amiguinha não tem conselho nenhum para dar. Aí fala que está tudo ruim mesmo, e está difícil, e a caminhada está ruim, e está tudo ruim, e está difícil, e o trabalho, e não sabe ser grato por nada. E a gente não consegue agradecer por nada. Aí os ossos vão caindo. Daqui a pouco você não consegue mais estar de pé. Porque já você não tem mais forças nos seus ossos para caminhar. Só que esta noite é diferente para você.
Você veio aqui para ser colocado de pé diante do Senhor. Colocado de pé. Recorra à pessoa certa. Filipe, como eu faço isso? Jesus disse, olha, entra para o seu quarto e fecha a porta, porque o seu pai que está em oculto te recompensará. Para de recorrer a pessoas que não têm nada de Deus para te passar, são fontes vazias. Recorra a pessoas que estão cheias de Deus, ou se você não encontrar ninguém, vai entrar para o seu quarto e fala, Senhor, me socorre. Eu tenho certeza que Ele estará lá para te ouvir. Ele terá uma resposta para o seu coração. Para de recorrer a fontes secas. O segundo Adão é ser humano. Oh, meu Deus. O ser humano sente sede. Nós vamos ver João Batista pregando no rio. E João Batista está pregando, olha, virá um que é maior do que eu, que veio antes de mim, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. E ele tem na mão uma pá que limpará a sua eira, e deixará a palha e queimará no fogo que arde eternamente. Aí João pregando, arrependei-vos, raças de víboras, arrependei-vos. E a expectativa do povo era o Messias chegar a qualquer momento ali, João pregando sobre ele. Aí de repente, João olha para a multidão e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus desce até ele, e quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? O carpinteiro, ser humano, trabalhador, ofício, filho de José, um homem de dores, Isaías fala. Ele chorou, ele se angustiou, ele sofreu, ele trabalhava, ele foi expulso de uma cidade, sofreu rejeição, ele foi perseguido. O que é isso, Filipe? Ele sofreu, como eu e você, foi ser humano, para provar que é possível vencer esse mundo, através do acesso, do amor de Deus em nossas vidas. É possível vencer. Então não há brecha, não há motivo para nós ficarmos de mimimi, dizendo que não vamos conseguir, não é possível. Sim, é possível. Jesus disse, eu venci esse mundo. Aí Filipenses capítulo 2 vai dizer que haja em vós a mesma mente de Cristo, que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está dizendo, ele tinha o poder, ele era Deus, ele se despiu de toda a sua majestade, todo o seu poder, e veio como um ser humano, sofrer, passar pelas mesmas situações que nós passamos, frustrações durante o dia, desentendimentos, problemas familiares, tudo e qualquer situações de um ser humano. Jesus viveu nessa terra como um ser humano. Ele veio para morrer por mim e por você. E para isso, ele veio e experimentou de tudo o que essa terra, que através do pecado, gera. Tanto é que Isaías vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou sobre si. Ele sofreu como homem nessa terra. E mesmo assim, ele não perdeu o acesso ao Pai. Ele não perdeu a sede de buscar o Senhor. Ele chorava, mas ele também orava. Ele se angustiava, mas ele não parava.
Ele era confrontado, mas ele não revidava. Ei! Até quando você vai viver nessa situação? Deixa Jesus te mudar. Deixa Jesus transformar esse interior que está aí. Esse homem que está aí, essa mulher que está aí. Que você às vezes olha no espelho e diz: que será de mim? Como vai ser? O que eu faço? Como é que eu posso? Sabe o que é isso? Você sem um propósito de vida, você está andando sem rumo, sem direção. Acorda de manhã, faz os afazeres, toma um café, trabalhar, volta para casa, seu dia a dia, pá. Rotina. Aí passeia, esparecia a rotina, deu aquela aliviada. Aí depois, segunda-feira de novo, vai, rotina, segunda, e vai, hora extra, cai matando hora extra, pá. Não estou dizendo que não tem que fazer, estou dizendo que você viveu uma vida sem propósito, tudo que você faz não vai ter sentido, vai viver uma vida sem rumo, porque o único que pode dar direção e sentido à sua vida é Jesus de Nazaré. Ele dá sentido à sua vida. E Paulo fala que se você deixar que o Espírito Santo te guie, ele vai te guiar os seus passos, a sua direção, vai guiar a sua mente, o seu coração. Isaías também fala no capítulo 55 que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, e os sentimentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então Deus tem algo para nós, só que a nossa natureza adâmica não quer. Está difícil, estou cansado, estou fadigado, estou estressado. E a gente começa a justificar, colocar muitas situações na frente, para não chegar diante de Deus e dizer: eu pequei. Isso é muito difícil dizer, porque isso requer exposição, isso que requer deixar quem você é de lado. Por quê? Porque quem está à sua volta, quem é seu vizinho, seu parente, seus amigos, sabe quem você é, mas de repente, lá dentro de você, tem uma alma gritando por Deus, e você não renuncia a nada, e prefere sofrer, prefere ficar angustiado e não ter a quem recorrer. Mas hoje Jesus, Ele quer e pode fazer em você uma nova criatura. O segundo Adão é obediente. O segundo Adão é obediente. O segundo Adão foi até João para que a profecia se cumprisse. E João até quis: não, Senhor, eu não sou digno. Ele: faça para que se cumpra a profecia. Quem sabe, falando sobre esse assunto, você está se pegando aí como um Jonas. Deus deu uma direção, você está indo para outro lado. Você está indo para outra direção, outro rumo. O Senhor disse: eu te quero. Você: não, Senhor, agora não, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora está difícil, agora tenho alguns problemas para resolver, agora não dá, o fulano me impede de fazer, o fulano me impede, a fulana não coopera, o fulano... Jonas, porque Jonas, a partir do momento que o Senhor colocou ele na direção certa, e ele foi fazer, uma nação se converteu através da sua pregação. Imagina aí quantas pessoas estão esperando você falar, estão esperando você se render à vontade de Deus, para que Deus possa te usar para essas pessoas, e você está relutando, você está deixando que o velho Adão
governe. O velho Adão perdeu acesso a Deus. O velho Adão perdeu a autoridade. O velho Adão não vive a prosperidade de Deus. E aí, só quem tem o amor de Deus derramado em seu coração consegue obedecer. Oh, aleluia! Só quem tem o amor de Deus consegue obedecer. É muito fácil a gente seguir uma rotina, vir à igreja, voltar para casa e seguir. Só que Deus está te pedindo só isso mesmo? É só isso mesmo que Deus te pediu? Só para você vir aqui participar do culto, ver os irmãos, ouvir a palavra, ir para casa e é só isso mesmo? Porque eu tenho certeza que não. Porque o que o Senhor tem para nós é muito mais do que pedimos ou pensamos. E Ele tem um plano para as nossas vidas. E Ele quer começar restaurando essa intimidade com Ele. Ele quer começar restaurando essa comunhão com Ele. Então, o primeiro que você tem que fazer é reagir. Ninguém pode tomar a decisão por você. E se você estiver pensando que as pessoas vão achar, se eu fizer isso, você está deixando que as pessoas tomem a decisão por você. Você está pensando, o que será que eles vão achar se eu fizer isso, se eu for lá na frente, se eu orar, o que eles vão pensar? A decisão é sua. O segundo Adão também sabe a sua identidade. Nós vamos encerrar aqui. Se coloque de pé, por favor. O segundo Adão sabe a sua identidade. Saber a sua identidade envolve saber a sua capacidade e as suas fraquezas. Saber a sua capacidade envolve saber a sua capacidade, a sua identidade, envolve saber a sua capacidade e as suas fraquezas. É você se conhecer. Quando você olhar para dentro de si, você vai enxergar quem é. E só tem uma maneira de você acessar isso de uma maneira mais rápida, é indo diante da presença de Deus. Isaías capítulo 6, Isaías está lá diante do templo e está orando e de repente ele tem uma visão. O céu se abre, ele vê o trono do Senhor. E se você olhar do capítulo 1 de Isaías até o capítulo 5, Isaías está profetizando contra as nações. Ai da cidade tal, ai do fulano de tal, ai do reino tal, ai da cidade tal. E de repente quando chega no capítulo 6, Isaías vê a glória de Deus. Ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a sua glória enchia o templo. E ele diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, ai de mim. Quando nós acessamos a glória de Deus, quando nós temos sede de Deus, e não paramos até nos saciar essa sede, até fazer em nós uma fonte, nós vamos conseguir enxergar o que há dentro de nós de verdade.
Porque enquanto isso, nós vamos olhar para um lado e para o outro e dizer: fulano é assim, ciclano é assim, olha, fulano é assim, olha, Bertana, olha lá, não sei o que, julgando, apontando, dizendo defeito, problemas, dificuldades. Aí quando você acessa a glória de Deus, você consegue enxergar em você que você é só mais um. Você é um homem de lábios impuros, habitando no meio do povo de lábios impuros. Você é só mais um. Nós somos só mais um. Todos nós necessitamos da glória de Deus. A diferença é que uns já estão acessando, como eu e muitos aqui, e outros ainda não acessaram, mas essa porta hoje está aberta para você acessar e se conhecer. Porque se tem alguém que te conhece, é Jesus. Se tem alguém que te conhece, é Jesus. Ele sabe quando as lágrimas caem e ninguém vê. Ele sabe quando o coração está partido, sentindo rejeitado. Ah, que, meu Deus, que sofrimento, que tristeza, que angústia. Ele sabe, ele estava lá, ele estava vendo. Só que a gente não entende que o acesso está aberto. Jesus veio, morreu, ressuscitou para reconciliar consigo mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação. Você também pode levar alguém a Jesus. Você também pode levar alguém até Ele. Eu queria chamar aqui quem quer nascer de novo. Nós temos 10 minutos para terminar. Você que ouviu essa palavra e quer nascer de novo, você reconheceu que na sua vida tem uma necessidade. Essa necessidade é de se achegar até Jesus. Há uma porta aberta aqui para você hoje. Há uma porta aberta aqui para você hoje. Ah, mas eu já sou crente. Mas você sente a presença de Deus? Você ouve Deus falar com você? Como está sendo a sua vida com Deus? Como está sendo a sua comunhão com Deus, sua intimidade com Deus? Deus está falando com você? Não se constranja. Se você está se sentindo vazio, sem propósito, sem sentido, hoje há uma porta de renovo aqui nessa casa. Há uma porta de renovo, de resgate, de transformação. Transformar em uma nova criatura. Você não vai sair daqui o mais crente dessa noite. Não vai. Mas você vai sair daqui tocado pelo Espírito Santo de Deus. E Ele vai sair daqui com você, falando no seu ouvido, falando na sua mente, no seu coração. Você vai dormir e vai ter sonhos proféticos. Você vai acordar e vai ter a direção da sua vida. A Bíblia diz que eles andavam, Isaías profetiza que eles andavam como ovelhas perdidas sem pastor. E de repente vem Jesus e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor está aqui esta noite. Se você se sente perdido, aqui na frente é o seu lugar. Aqui na frente é o lugar de você encontrar com o bom pastor. Venha até o encontro com ele. Eu sei que o inimigo deve estar dizendo na sua mente: para que você vai lá? Aceita Jesus aí mesmo. Só que a vinda aqui é um ato de fé que vai marcar a sua história. Todos que receberam de Jesus foi até Ele e receberam de Jesus. E Jesus dizia: o que tu queres? Ah, eu quero ser são, então seja. Ah, eu estou coxo, então ande. O que tu queres?
mas você tem que ir até Ele. Espírito Santo, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, tenha liberdade nesses corações, tenha liberdade, começa a tocar, começa a tocar nesses corações, começa a tocar de dentro para fora. Primeiro quebrantamento, depois transformação. Primeiro quebrantamento, depois Ele te coloca de pé. Vai, Espírito Santo, muda essas vidas, atua na mente, que haja a mente de Cristo, que haja a mente de Cristo, que seja formado, que seja criado a mente de Cristo nesses corações. Que a mente de Cristo venha brotar, assim como um renovo, assim como uma planta que vem nascendo, e você vai regando com o Espírito Santo, e de repente a sua mente está sendo transformada. Talvez o que você fala, o que você vê, o que você pensa, te afasta de Deus, e nós oramos que hoje será quebrado toda cortina de lembrança, será jogado por terra todas as cadeias que impedem do Espírito Santo de Deus falar sobre a sua mente, falar sobre os seus corações, porque o inimigo vem, ele vem migrando a sua fé, ele vem migrando a sua fé, até fazer você pensar, para mim não tem saída, mas tem saída para você. Ainda há pessoas com sede de Deus, e elas estão aqui. Em nome de Jesus, que haja transformação do Espírito Santo de Deus nessas vidas. Agora eu quero chamar aqui as pessoas que estão desanimadas na fé, que já não tem mais sede de Deus, já não consegue, já não tem forças mais para buscar. Pode vir. Você está pensando, eu não tenho mais força, eu não consigo orar, não consigo jejuar, está uma luta terrível. Nós vamos guerrear aqui por você hoje. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui, como diz o pastor, com sangue no olho. Sabe para quê? Para chegar em casa e dizer, eu vou orar. Para lutar contra esse velho Adão que está dizendo, vai dormir, vai assistir alguma coisa, vai comer, vai fazer qualquer coisa, menos falar com Deus. Para quê? Hoje vai ser um despertar na sua vida. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos aqui por essas vidas que estão agora com o propósito de serem despertados pelo Espírito Santo de Deus. Que haja um despertar no coração, força para caminhar, força para se levantar, como Ezequiel 37, que o vento passou. Passa aqui esta noite, Pai, passa aqui esta noite, Jesus, passa aqui esta noite, passa aqui esta hora, e faça, ó Deus, esses ossos secos se levantar, faça esses ossos secos estarem de pé, Pai. Ó Deus, que o rio venha correr, que o rio venha correr, e venha, ó Deus, fazer que essas plantas cresçam, que onde há morte, venha haver vida, que onde há desesperança, venha nascer uma esperança nesse coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Teu nome, Pai, seja glorificado nessas vidas, que eles saiam daqui impactados pela Tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.